Irmãos, hoje a gente vai meditar no Salmo de número 9 e 10, tá? Se você que puder ir apertando na telinha aí. Ai, meu Deus, dei café na minha Bíblia. Irmãos, hoje a gente vai meditar em dois salmos, o salmo de número 9 e o de número 10. Eu vou fazer a leitura dos salmos 9 e 10 e depois trazer uma explicação e uma aplicação para nossas vidas, tá bom? Você que tiver aí, puder apertando na tela aí, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Irmãos, o Salmo 9 e 10, a gente vai meditar nesses dois salmos e vai ter uma aplicação, uma explicação de cada versículo e uma aplicação pessoal para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, né? Porque muitas das vezes a gente lê a palavra e não entende. Aqui você vai entender a palavra de Deus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam somente da tua presença. Porque defendem os meus direitos e a minha causa. No trono te assenta para julgar retamente. Tu repreende as nações, destrói os ímpios e para sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos as suas ruínas e são perpétuas. Arrastaste a sua cidade, até a memória deles se perdeu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Senhor também é o meu refúgio para o oprimido. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo, meu irmão. Se vocês puderem ir curtindo a live aí para outras pessoas entrarem, para meditar nessa palavra, eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, tá? Continua no texto. Ele mesmo julga o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido. Refúgio na hora da angústia. Em ti confio os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cante louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamarei entre os povos aquele que tem feito. Pois aquele que requer sangue, lembra-se deles e não esquece do clamor dos aflitos. Compadeça-me de mim, Senhor, e vê que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantaste das portas da morte,
para que as portas da filha de Sião eu proclamarei todos os seus louvores e me alegrarei na tua salvação. As nações afundam na cova que fizeram e no laço que esconderam ficaram presos seus pés. O Senhor dá-se conhecer pelo juízo que ele executa. Os ímpios ficarão enredados nas suas obras, nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é forte. Pois o necessitado não é esquecido para sempre, e a esperança do aflito não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam. Seja as nações julgadas em tua presença, infunde-lhe os medos. Senhor, saiba que as nações passam de simples mortais. Capítulo 10. Capítulo 10 não, Salmo de número 10. Por que, Senhor, conservas longe? Por que te esconde nas horas da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que sejam apanhados nas próprias ciladas. Pois os perversos se gloriam na sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra eles. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que não existe Deus. São prósperos os caminhos dele todo o tempo. Muito acima e longe estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele tratará com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, engano, opressão. Debaixo da sua língua tem insulto e maldade. Põe-se tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Os seus olhos espreita o desamparado. Ele se impõe em emboscada como um leão na sua caverna. Está emboscada a lançar o pobre. Apanha e arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, mas as suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus esqueceu e virou seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão e não esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isto, e atentaste para o sofrimento e a dor, para os que possa tomar em tuas mãos. A ti entrega o desamparado e tem sido fiel aos órfãos. Quebra o braço dos perversos, dos malvados, e pede conta da sua maldade, até que descubra tudo. O Senhor é o Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tu tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e lhes firmará o coração, e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim do ser humano da terra que dá, não volte a espalhar o terror. Irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo capítulo 10 e no capítulo 9 e no capítulo 10. Eu vou trazer uma explicação e também vou trazer uma aplicação pessoal para nossas vidas. Vamos lá. Irmãos, a palavra de Deus nos conduz hoje ao Salmo número 9 e número 10, que foram uma só mensagem de confiança. Os dois salmos se complementam. Eles são um salmo que mostra confiança em Deus. Ou seja, confie em Deus de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio pensamento. Porque do homem procede a intenção do coração, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Aqui ele mostra a justiça de Deus diante da injustiça dos homens,
a opressão, a dor. Aqui Davi exalta que Deus é um Deus justo, que julga com justiça todas as nações e denuncia a arrogância dos ímpios e mostra que o Senhor é um refúgio para os aflitos. Essa mensagem, ela é antiga, mas é atual para nós, porque vivemos tempos de injustiça, mas Deus não está confinado ao tempo, porque Ele é eterno. A palavra dele serve para ontem, hoje e vai servir para amanhã, tá bom? Mas Deus reinava no tempo de Davi e ao mesmo tempo reina hoje. Vamos lá. Salmo de número 9, versículo 1. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei as suas maravilhas. Aqui Davi começa declarando que o seu louvor é completo, sincero e não pela metade. O louvor a Deus não é cantar, não é bater palma, mas sim ter uma vida justa diante de Deus. Então, nós temos que aprender a louvar a Deus de coração, não somente com os lábios, mas com atitudes e testemunhos corretos. Porque a maior pregação que a gente pode ter é o nosso testemunho, tá bom, irmãos? Então, qual é a aplicação desse versículo? Nós temos que aprender a louvar a Deus de todo o coração, com todo o nosso interior, não só de lábios, mas com atitudes e um bom testemunho. Versículo 2. Em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao seu nome. A alegria de Davi estava no Senhor e não na circunstância. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias à nossa vida, porque nós vivemos num mundo injusto, num mundo cheio de impiedade, mesmo que tudo pareça ao contrário, devemos permanecer confiante no Senhor e não no materialismo e nem confiar nos homens. A palavra de Deus diz: maldito homem que confia no homem e faz da sua força o seu refúgio. Então, nós não devemos confiar nos homens e nem em nós mesmos, porque nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, quando o mundo estiver contra você, encontre a sua alegria em Deus e não nas coisas passageiras, porque o mundo passa, as concupiscências do mundo passam, a nossa beleza passa, nosso vigor passa, mas o Senhor permanece para sempre e Ele tem uma eternidade ainda para nós. Nós estamos vivendo nesse mundo de passagem, nós estamos aprisionados nesse corpo mortal, mas um dia esse corpo mortal será revestido da imortalidade, isso que é perecível não vai perecer mais, e estaremos para sempre com o Senhor. A eternidade não pode ser contada por dias. A eternidade não tem começo nem fim. Você já parou para pensar que tem milhões de planetas, milhões de constelações, milhões de galáxias? Você acha que Deus criou todos essas galáxias que é infinita como a areia do mar e para nós não desfrutar desses mundos que a gente não conhece? Um dia nós vamos poder desfrutar de toda a infinitude de Deus, todos os planetas criados por Ele. Ou seja, vai ser uma rede de conhecimento que jamais terá fim. A gente vai viver uma vida plena, sem dor, sem rancor, sem morte, desfrutando de tudo que está acima de nós. Existe uma infinidade de planetas, uma infinidade de constelações, galáxias, que tem planetas habitáveis. Porque no Provérbios, capítulo 8, diz que Cristo, ele veio de um mundo habitável e vai levar a gente para esse mundo habitável. Jesus Cristo disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo com vocês até que ele venha. Quando Jesus foi assunto ao céu, os anjos chegaram até os discípulos e falaram:
Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará para buscar vocês. E o próprio Jesus disse: não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos, há uma habitação para nós. Esse mundo, nós somos prisioneiros nesse mundo. Nós estamos de passagem para ser testado, para a gente voltar para a nossa terra de origem. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos tabernaculando nessa terra, ou seja, a gente tem uma tenda provisória. Esse corpo é um corpo provisório, mas um dia a gente vai receber como Deus recebeu um templo permanente. Então, quando a gente se revestir do nosso verdadeiro templo permanente, então tudo vai ser mudado, porque nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, que não tem limitações. A ciência diz que a gente usa 10% do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro vai ser ativado 100% na eternidade. Com esses 10% que a gente consegue usar, a gente já consegue fazer proezas. Imagine quando nós pudermos usar 100% da nossa capacidade intelectual, mental, física e metafísica. Porque como existe o corpo mortal, existe o corpo espiritual. Irmãos, você já parou para pensar na criação? Deus criou os animais para viver na terra, criou os anjos para viver no céu. Nós somos a única criatura que temos um corpo para viver na terra e também temos um corpo para viver no céu. É como se fosse, não estou falando o que é, a mistura de animais com anjo. Nosso corpo animal, mas por dentro de nós tem um corpo espiritual. Quando esse corpo animal se desfazer, o corpo espiritual vai voltar para a eternidade de onde veio. Então, se a palavra de Deus diz que a gente vai voltar para onde a gente veio, é porque um dia nós já estivemos lá, dentro de Deus. E Deus soprou e fez o homem, sua imagem conforme a sua semelhança, e o homem se tornou uma alma vivente. Essa alma vivente é o conjunto do corpo e o Espírito de Deus forma a alma vivente. Nós somos uma alma vivente. A alma não existe eternamente, mas o Espírito sim. Nós somos uma alma. Não quer dizer que nós temos uma alma. Nós temos o Espírito que Deus nos deu, que é o Espírito eterno. E esse Espírito que faz com que a gente se comunique com Deus. Deus, quando fala conosco, ele não fala com a nossa carne, ele fala com o nosso espírito. E o nosso espírito mais a carne nos faz ser uma alma. Entendeu? Isso é profundo, é um pouco... do jeito que eu disse, tá fácil de entender. Corpo, mais o espírito, que é o sopro de Deus, o sopro divino, fez da gente ser uma alma vivente, composto por corpo e espírito, que forma uma alma. Então nós somos corpo, alma, corpo e espírito que formam uma alma vivente. Vamos lá. Em ti me alegrarei, exultarei, cantarei louvores ao seu nome Altíssimo. A alegria de Davi não estava na circunstância do mundo que ele vivia, mas estava a alegria totalmente confiada em Deus, tá? Então, quando o mundo estiver contra você, encontre alegria em Deus, porque a alegria de Deus é a nossa força. Não busque alegria nas coisas passageiras desse mundo. E porque esse mundo, como eu já disse, é passageiro. Esse mundo não é para sempre. Irmão, aqui não é caixinha de promessa não, tá? Me dá uma palavra, eu não sou uma caixinha de promessa. Se você quiser uma palavra, continue no texto aí que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Aqui não é uma caixinha de promessa, que você pede uma palavra e eu vou falar o que você quer ouvir, não. Aqui você vai ouvir o que você precisa ouvir, tá?
Aqui não é uma caixinha de promessa. Aqui nós falamos tanto de bênção como maldição, como a graça de Deus e como a ira de Deus. Nós não falamos de Deus só do amor de Deus, mas falamos de todo o conjunto, não somente igual essas lives que você passa aí, fica pedindo uma palavra, mandando um presentinho para a pessoa. Aqui nós falamos do Deus de amor, o Deus que se ira todos os dias, o Deus que é eterno, santo, o Deus que é onisciente, onipresente, o Deus que, se você não se converter, ele já está com a espada preparada para retribuir aquilo que você fizer nessa terra, um Deus que julga o mundo com justiça, ou seja, a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Então, aqui, pode ter certeza, aqui não tem uma mensagem para cada um, porque a mensagem de Deus é universal, serve para todos. Eu tenho certeza que, através dos Salmos, Deus vai falar muito com você. E sempre que eu falo dos Salmos, pode ver que eu trago elementos do Novo Testamento para que você possa entender os Salmos, tá bom? Porque Jesus deixou tudo que a gente precisa saber. Então, em Cristo, nós conseguimos entender tudo que as Escrituras diz, tá? Em Cristo, nós se torna mais sábio que os nossos professores e mais intelectuais que os nossos mestres. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Versículo 4. Nós vamos ler o Salmo 9 e o 10. Nós estamos no versículo 4 do 9, tá bom? Pois tu sustenta o meu direito e a minha causa. No seu trono se assentaste julgando justamente. Deus é um juiz que não erra. Ele não é um juiz parcial, como a gente vê um juiz que está atuando aqui no nosso país, que está julgando com parcialidade, que tem um lado. Nosso Deus não tem um lado. Nosso Deus tem a justiça. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá, com certeza. Seja bem-vinda, irmã Ellen. Deus abençoe, irmã. Vamos lá. Então, Deus é um juiz que não erra, um juiz que não falha, um juiz que ele tem todos os fatos em sua mão antes que eles acontecessem. Então, se você está sendo injustiçado, entregue sua causa ao Senhor e ele julgará justamente a sua causa. Derrame todas as suas causas, todas as suas petições aos pés do Senhor, que ele que julga a sua causa. Não fique esperando do homem, da mulher, do pastor, do marido, da pastora, do bispo, do padre, do apóstolo. Espera no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, que com certeza ele trará uma justiça correta para a sua vida. Versículos 5 e 6. Repreende as nações, destrói os ímpios, e a cidade deles é arruinada, e Deus apaga até o nome deles. Ou seja, Deus tem o poder para trazer juízo para os ímpios. Os ímpios são aqueles que cometem impiedade. O que é impiedade? Aquele que não tem piedade e não teme ao Senhor. Porque nesses salmos que nós lemos, o ímpio diz no seu coração que não existe Deus. O ímpio diz no seu coração que Deus não trará conta as obras que ele fez. Mas a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um será julgado pelas suas obras. Então, um dia nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos nessa terra, ou seja, os pensamentos, atitudes e obras. Vamos lá. Então, não tema o governo ou sistema injusto que a gente vive, mas Deus sempre terá a última palavra, ou seja, o mundo vive colocando vírgula na nossa história, não deixando a gente prosseguir. Ou seja, o mundo pode colocar vírgulas, que é espaço de tempo na nossa vida, mas o ponto final, quem coloca somente é Deus, tá bom? Então, o ponto final na sua vida, a última palavra, vem de Deus, não vem dos homens. Mesmo que os homens decretem ou tragam palavras negativas, não confie na palavra dos homens, porque dos homens são todo o engano.
o sistema político judaico cristão, o planeta em si já está entregue para o maligno. E Deus está olhando para aqueles que estão firmados na verdade. E são poucos. Nós estamos entrando, já estamos para entrar no período da grande tribulação. E se nós não estivermos firmados na verdade, nós não vamos suportar esse tempo de grande aflição que virá no mundo, que o próprio governo vai fazer uma deturpação moral, que é ao ponto que os homens não vão saber discernir o que é Deus e o que não é Deus. De tanta informação que vai ter na terra, eles vão deixar a palavra de Deus de lado. E vai falar que a palavra de Deus é algo ultrapassado, é uma história de um povo, de uma tribo judaica do passado, entendeu? Porque a tecnologia está se cumprindo conforme Daniel disse, que a tecnologia se multiplicaria de tal maneira que os homens ficariam espantados. E isso está acontecendo nos nossos dias. Os sinais da vinda de Cristo também. Bom dia, minha irmã, seja bem-vinda. Tudo está acontecendo nos nossos dias. Então, Deus está brevemente ele virá trazer o seu juízo sobre a terra. Tudo que o homem está fazendo é a preparação para a vinda de Jesus. Você vê os políticos se unindo para estabelecer um único governo mundial, que esse é outro assunto escatológico. Mas mesmo nos Salmos, a Bíblia já prevê que Deus julgará a todos com justiça. Vamos lá. O reino de Deus é eterno, ou seja, não tem começo nem fim. Então, apoie sua vida naquele que não pode ser abalado, que é Deus. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está protegendo o seu povo. Irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus quando você entende e consegue aplicar na sua vida. Versículo 9. O Senhor também é um alto refúgio. O refúgio é o quê? Um lugar para você descansar. Um refúgio para o oprimido. Refúgio na hora das tribulações. Paz, irmã, seja bem-vinda. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas da tribulação. Davi vem nos mostrar que Deus nunca se esquece do aflito. Que quando você estiver aflito, corra para o Senhor, porque Ele é um abrigo seguro. O Senhor é a nossa torre forte, e os que correm para Ele estão seguros. Como o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobre com suas penas, e debaixo das suas asas eu estou seguro, porque a sua verdade é o escudo que me bloqueia de todo mal. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Irmã, se você está sentindo aflita e desesperançada, o Senhor é o socorro para o aflito e o Senhor é o descanso para aquele que não tem esperança. O próprio Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você se encontra aflita, cansada, desesperançada, o Senhor é o socorro para o aflito, o Senhor é quem dá descanso, é o Senhor que traz esperança para a sua vida. Entendeu? Então confie no Senhor de todo o seu coração. Não seja uma pessoa oscilante, porque buscar a Deus
de forma superficial, todos buscam, mas busque o Senhor de todo o seu coração, como Jeremias 33:3 disse: você me encontrará e me achará, quando você me buscar de todo o seu coração. O Senhor pode te dar descanso, o Senhor pode tirar sua aflição e o Senhor pode te dar uma nova esperança. Jeremias 29 diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança. Para te dar esperança. É Deus que nos dá esperança do dia de amanhã. Quando a gente se afasta de Deus, vem medo, vem aflição, vem cansaço. Quando a gente se aproxima de Deus, o medo é lançado fora. Ele nos dá o descanso, que é o próprio Jesus Cristo, que nos traz esperança e que tira nós de todas as aflições. A palavra de Deus disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, eu vou citar que tudo que eu falo aqui são versículos, tá bom? Eu não estou dando a minha opinião em nada. Eu cito versículos para responder a pergunta de vocês, tá bom? Como eu já disse, nós já conseguimos decorar o Novo Testamento, agora nós estamos decorando todos os Salmos. Irmãos, esses dias nós fizemos uma proeza aqui de... Irmã Andréia, o deserto é onde você tem a maior comunhão com Deus. O deserto é necessário passar. Às vezes você vai se sentir sozinha no meio da multidão. Por quê? É Deus mostrando para você que você tem que se aproximar dele. Porque se você não se aproximar dele no deserto, vamos pegar a história do povo no deserto? O povo estava no deserto, acabado de sair do Egito, da escravidão. E Deus faz o povo passar pelo deserto. Para quê? Para testar o povo. Então, o deserto é um lugar que o Senhor nos testa. Essa palavra testar não é provar a nossa fé, mas é sim um lugar onde Deus nos aperfeiçoa para a gente sempre ter confiança na provisão dele. Quando o povo estava no deserto, o que acontecia? Deus mandava o maná, Deus mandava as codornizes do mar. De onde vem pássaro do mar? É impossível. Quando o povo estava com calor, Deus colocava uma nuvem para proteger o povo no deserto. No deserto é quando o povo estava passando por muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo para proteger. Ou seja, e todos que se rebelavam contra Deus no deserto, Deus aniquilava, Deus tirava essas pessoas do meio dele. Os que adoraram os bezerros de ouro, os levitas matou todos. Os que foram picados para a serpente e não olharam para a serpente de bronze foram mortos no deserto. A chegar a um ponto que toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, porque não confiaram em Deus, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram dele. Ou seja, o deserto é onde você vai abandonar tudo que você aprendeu no Egito. O Egito simboliza o quê? A velha vida, a vida de escravidão, a vida onde você era submetido por Faraó, que é um símbolo do diabo. Então, quando Deus tira você do Egito, você tem que passar pelo deserto. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi conduzido pelo Espírito ao deserto e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador chegou até ele e disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava no deserto. O tentador chegou a ele de novo e falou: lança-te. Levou ele até o pináculo do templo e disse: lança-te daqui, porque está escrito. O inimigo usou a palavra de Deus. O inimigo usa a palavra de Deus, usando falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, para tentar a nossa fé. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo levou Jesus e ofereceu todos os reinos do mundo. Ou seja, o diabo falou: Jesus, você não precisa passar por todo o sofrimento
para dominar o mundo inteiro. Eu posso te entregar de mão beijada. Mas Jesus veio com uma missão, morrer naquela cruz. E ele mostrou que se ele conseguiu passar pelo deserto, nós também conseguimos. É o deserto que nos mostra a confiança em Deus. É no deserto que a gente aprende a depender somente de Deus. A gente não depende de bens materiais, nem de necessidades físicas, mas sim totalmente de Deus. É isso daí, irmã Andréia. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo se convertia. Entendeu? Não é fácil renunciar a tudo. Mas Jesus disse, aquele que quiser vir após a mim, tem que renunciar a tudo. Aquele que quiser vir após mim, tem que tomar sua cruz e me seguir. Aquele que toma a cruz é porque sabe que vai morrer pela causa. Ninguém que carregava a cruz não ia ser crucificado. Então Jesus, ele fala, ele já deixou para nós, o convite de Jesus não é um convite atrativo a todos, mas sim para aqueles que estão dispostos a renunciar e sofrer pela causa. Se seguir Jesus fosse fácil, igual muitas igrejas aí têm tirado essas palavras da igreja, só estão pregando bênção. Mas na hora que chega a aprovação, o povo se desvia, se decepciona com Deus e nunca mais volta para a presença de Deus. Então, por isso eu tento trazer para vocês sempre também a justiça de Deus, a ira de Deus, para que quando você vir passar pela aprovação, pelo deserto, pela decepção, pela angústia, por todos os males que esse mundo nos oferece, você saiba que a sua confiança está somente em Deus. Para que você não seja frustrado, porque Deus tem predito tudo que a gente vai passar. Jesus nunca nos convidou para ter uma vida abastada, igual muitos pastores vivem por aí. Ou seja, irmã, a base do trono de Deus é justiça. Deus, o tamanho do amor de Deus é o tamanho da justiça, o tamanho da justiça de Deus é o tamanho da ira, o tamanho da ira de Deus é o tamanho da misericórdia. Todos os atributos de Deus têm o mesmo tamanho, mas as pessoas só pregam o amor de Deus, só pregam as bênçãos de Deus e esquecem que Deus também não é só amor, também não é só justiça. Deus é um juiz justo que ele tem que punir o pecador, ele tem que punir. Mas através de Cristo a punição é retirada de nós. E isso, irmão Estevão, eles só pregam bênçãos nessa terra. Eles pregam tudo que o diabo oferece. O diabo ofereceu para Jesus bem-estar, ofereceu para Jesus status religiosos e todo o poder do mundo. É isso que os pregadores de hoje estão oferecendo para nós. Está oferecendo que você não vai ter uma vida com necessidade, que você vai ser bem sucedido na sua religião, você vai se tornar um líder da religião, você vai se tornar um pastor, um bispo, um padre, alguma coisa de status dentro da sua igreja e vai ter uma vida rica, abastada, vai viajar pelo mundo todo. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Isso vai totalmente contrário à vontade de Deus. Então, todas essas pregações que falam só de bênção, só de vitória, só de bem-estar, corra delas, porque alguma coisa está errada. Se seu pastor, seu padre, seu bispo, ou sei lá qual líder religioso você segue, falar só de bênção e não mostrar que a gente tem que ter arrependimento, mudança de vida, fuja deles, porque são lobos vestidos de ovelha. Por mais bonitinho que eles falem, por mais fofinho que ele seja, por mais agradável que sejam as palavras dele, quanto mais agradável as palavras, mais distante estão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é agradável. A palavra de Deus é igual espada. A espada machuca, mas ao mesmo tempo que essa espada machuca, traz cura, traz libertação, traz restauração, faz você ficar firmado com os pés no chão, para não ser frustrado pelas decepções desse mundo, porque esse mundo, ele vem nos atacar, e o cristão, ele vive na contramão desse mundo. Não, irmã, aqui nesse mundo,
A satisfação é passageira. Você pode ter uma noite de grande alegria, mas se você não estiver na presença de Deus, no outro dia essa alegria acaba. Mas quando você está na presença de Deus, até no meio das aflições, você vai se alegrar. Nós vemos Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, eles estavam presos para serem mortos em praça pública. E o que eles faziam? Orava e cantava. Pedro foi preso para ser morto no dia da Páscoa. Mas o que acontecia? Ele dormia em paz. Até que um anjo entrou e livrou Pedro da cadeia. Ou seja, com a presença do Senhor, mesmo que as situações estejam difíceis, a gente ainda tem paz no nosso coração. E o próprio apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Ou seja, se você não está vivendo em paz, alguma coisa está errado. Entendeu? A paz é o árbitro. A paz é que mostra se você está no caminho certo ou no caminho errado. Se você está num relacionamento que não tem paz, alguma coisa está errado. Você está numa igreja e não tem paz, alguma coisa está errado. Você está passando por várias coisas na sua vida e não tem paz, alguma coisa está errado. Entendeu? Porque a paz não é ausência de guerra. A paz é conforto em meio às guerras, segundo a Bíblia. Entendeu? Mesmo que os montes se abalam, mesmo que as terras se movem, ou seja, o Senhor está conosco. Ao ponto que ele fala, quando ele fala 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, mesmo que você esteja numa calamidade, você não vai ser atingido. Você vai ter paz no meio da calamidade. Irmã, o dinheiro, a Bíblia diz, na carta de Paulo a Timóteo, que é a raiz de muitos males. E muitos se perdem por causa do dinheiro. Irmãos, eu tenho certeza que vocês já teve pregadores, pastores, que vocês admiravam. Mas qual deles não se corrompeu por causa do dinheiro? Então, agora os pastores estão cobrando. Estão vendendo a palavra que é de graça. Então, se um pastor cobra dízimo, um pastor cobra para pregar em algum lugar, já é um motivo para você não seguir ele mais, nem escutá-lo. Entendeu? Porque de uma fonte não pode produzir 2 tipos de água. Água amargosa e água doce. Então, o pastor tem que estar de coerência com aquilo que ele prega, como Jesus disse, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Então, você não olha para a pregação, mas olha para o comportamento deles. Isso, irmã Andréia, mas tem muita gente aí que acha que está com o Espírito Santo, mas está cheio de um espírito do engano. Porque o principado desse mundo cegou os olhos para que a gente não veja a verdadeira essência do Evangelho. Estão com coceira no ouvido. Quando a palavra vem pregando, a palavra vem ao contrário às nossas vontades, eles tapam o ouvido, eles fazem assim para não escutar. Entendeu? Irmã, eu não sou um exemplo para nada, tá? O nosso exemplo é Jesus Cristo. E eu tento simplesmente trazer uma mensagem que está de acordo com a verdade. Porque um dia, quando eu comparecer diante do tribunal de Cristo, eu vou ser testemunho contra todos vocês. Entendeu? E vocês vão ser testemunho contra mim. Um dia, quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, alguém que assistiu minhas lives, não estou falando que é vocês especificamente, alguém que assistiu minha live, vai falar que não ouviu a verdade. Aí Deus vai me chamar e vai colocar de frente a frente com essa pessoa e vai falar, você lembra desse rapaz? Que tinha apenas 17 pessoas assistindo, ele não estava profetizando coisas boas, ele não estava falando que você ia ter paz nessa terra, mas ele estava falando a verdade, ele estava sendo um diferencial no meio de uma geração corrupta.
Entendeu? Então nós temos que fazer a diferença. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, reflita comigo. O sal aparece no arroz? Não. O sal não modifica a cor do arroz, não modifica a aparência do arroz, não modifica a quantidade do arroz. Ele não é visto e a última coisa que ele é lembrado. Você lembra do sal quando ele realmente acaba. Ou seja, nós somos o sal desse mundo. Nós não somos para ser conhecido, nós somos para ser provado e fazer a diferença nessa terra. Como o sal não muda a comida, o sal não muda a textura, o sal não muda a aparência, não muda a quantidade, mas faz a diferença na comida. E o sal tem que ser equilibrado. Não pode ter muito, senão você fica impossível de comer. Não pode ser pouco, senão fica insosso. Então você tem que ser temperado, equilibrado e fazer a diferença nessa terra. Como o sal faz a diferença na comida, nós também fazemos a diferença nessa terra. Mas tudo tem que ser com equilíbrio. Posso voltar com a mensagem, irmãos? Ô irmã Andréia, as pessoas pensam que fazer teologia e ter uma credencial faz deles pastores. Eu, se fosse por credencial, por teologia, eu me tornaria o que eu quisesse dentro da igreja. Entendeu? Se fosse em questão teológica, eu já estudei tudo que eu tinha para estudar de teologia. Ao ponto que eu vi que teologia é bom para você entender, mas muitas pessoas se perdem no meio da teologia. Entendeu? O que vale é você sempre ter humildade de saber que você é dependente de Deus. E o pastor, pode ver que muitas pessoas aí fazem um cursinho de teologia e já se denomina pastor. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele não auto se proclama, mas as pessoas reconhecem ele como pastor, porque ele está guiando segundo a verdade. Mas o pastor que você tem que seguir é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e ele nunca falta conosco. Ele nos faz andar por pastos verdejantes, ele refrigera a nossa alma. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Ele é o nosso pastor que nos guia todos os dias. Vamos lá, vamos continuar aqui o texto, irmãos. Versículo 10. A ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Paz, irmão Danilo, seja bem-vindo, meu irmão. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Ou seja, conhecer o nome de Deus não quer dizer só saber o nome dele, porque o nome de Deus revela os atributos divinos, entendeu? Irmã, fica aí que Deus vai falar com você, entendeu? Deus vai falar com você através das Escrituras. Fica aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos que estão curtindo aí, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é pregar a palavra, tá bom? Não se preocupe. Eu peço só para vocês, apertando na telinha, eu não ganho nada com isso e nem é meu interesse ganhar. Eu quero trazer a verdade para vocês. Vamos lá pro texto. Em ti, pois, confia os que conhecem o seu nome. No nome de Deus tem os atributos de Deus, 4 letras, tá bom? Na verdade, o original mostra um braço, uma mão aberta, o símbolo de uma mão, depois o símbolo de um homem contemplando, depois o símbolo de um prego e depois um homem contemplando. Ou seja, o nome de Deus revela aquele que teve as mãos furadas pelo prego. Quem teve as mãos furadas pelo prego? Jesus Cristo. Jesus Cristo era santo, justo, reto, ele era tudo. Em Cristo estava corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você quer conhecer Deus realmente,
Conheça a Cristo, porque em Cristo você vê a revelação de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus para com os seres humanos, e você vê também a rebelião dos homens contra Deus, ao ponto que crucificaram o próprio Deus. Mas isso já foi predito e era a missão dele mesmo morrer. E o maior inimigo de Cristo são as religiões, tá? Toma muito cuidado com religiões, porque a nossa religião é o próprio Cristo, porque só há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, aquele que foi crucificado. Nunca se esqueça da cruz, irmãos. A cruz é o motivo da nossa crença. Sem cruz, a nossa fé seria vã, tá bom? Sem cruz, a nossa vida cristã não teria sentido e a missão de Cristo teria falhado, tá bom? Vamos lá. Em ti confia os que conhecem o seu nome. Qual que é o nome de Deus? Yeshua, ou Yahushua. Tem várias traduções, mas tem o tetragrama, ou seja, o Deus verdadeiro é aquele que teve a mão furada pelo prego. Entendeu? Então, quando você crê no nome de Deus, você tem que crer naquele que teve as mãos furadas por um prego. Eu postei um vídeo aqui nesses vídeos curtos que eu posto, tem lá o nome de Deus apontando para Cristo. Depois vocês dão uma olhadinha que lá tá bem explicadinho, tá bom? Então, busque intimidade com Deus. Conhecer a Deus e o nome do Senhor é confiar nele e saber que o caráter dele é fiel. Busque intimidade com Deus, para que a sua confiança seja inabalável. Então vamos lá. Versículo 10. Agora é o Salmo 10. Já terminamos o Salmo 9. Vamos para o Salmo 10. Olha lá. Por que conservas longe, Senhor? Por que te esconde na hora da angústia? Aqui é o clamor de quem sente o silêncio de Deus. Mas Deus se silencia quando a gente está no caminho certo. Se Deus não está falando, é porque a gente estamos no caminho certo. Os profetas só apareciam para repreender o povo quando o povo se desviava de Deus. Então, às vezes, você está clamando a Deus e está um silêncio, é porque você está no caminho certo. Amém, irmã? Deus abençoe. Esse é o nosso objetivo, tá bom? É pregar na medida do possível, do jeito que está escrito, tá bom? E sem uma opinião humana, mas sempre trazer o texto com o máximo de fidelidade, tá bom? Aqui, irmã Jaqueline, aqui eu consigo trazer para vocês todos os dias. Quando eu não faço num dia, no outro dia eu faço 2 salmos. E o nosso objetivo é decorar os salmos. Decorar a palavra de Deus. Como Davi disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, a gente vai viver uma vida de pecado. Então, a intenção aqui é que vocês tenham clareza da palavra de Deus. Tá bom? Trazer luz através da palavra de Deus. Tá bom? Sem opinião humana. Tá? Vamos lá, versículo 1. Ó que Davi fala. Por que te conservas longe de mim, Senhor? Por que te conservas longe de mim? Às vezes a gente sente que Deus está longe. Mas Deus é Emanuel. Isaías diz que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco mesmo quando nós não sentimos ele. Quando ele não fala conosco, ele continua conosco. Ele só vai falar com a gente quando a gente está precisando de uma direção. E caso você está vivendo um silêncio, é porque você está no caminho certo. Entendeu? O deserto, como nós falamos para a irmã, o deserto é onde a gente busca intimidade com Deus. Vamos lá. O clamor, aqui Davi mostra o clamor de quem sente o silêncio de Deus no meio da dor. Mas mesmo que parece que Deus esteja distante,
Deus continua agindo em favor de cada um de nós. Irmão, Deus nunca está distante. Na hora que você precisar realmente, Ele está lá. Na hora que você pensar que tudo está perdido, aí que Ele aparece. Quando os recursos humanos acabam, aí entra Deus no assunto. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai mexer um palito para fazer o que você pode fazer. Mas quando os seus recursos acabam, aí que Deus entra, te dando orientações, força, te trazendo vigor para vencer as dificuldades. Vamos lá. Versículo 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. O ímpio confia na sua riqueza, na sua força, confia nos seus recursos financeiros, mal sabe que Provérbios diz que a riqueza, como a gente vê, ela desaparece. Como uma águia, ela voa longe. Ou seja, o dinheiro acaba, a riqueza acaba, a nossa beleza acaba, mas os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Irmãos, eu pulei alguns versículos aqui porque eles estão falando do mesmo assunto, tá bom? Então, do 10 ao 11, eu vou pular do 2 para o 11. E depois eu vou para o 16, porque ele é uma repetição do mesmo assunto. Daí seria um pouco, como diz, eu estaria repetindo as mesmas palavras. Então eu decidi, eu vou trazer o versículo do 2, eu vou ler do 2 ao 11 e trazer a explicação desses, tá? Olha lá. Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados na cilada que eles mesmos armam. Os perversos se gloriam na sua própria cobiça. O avarento maldiz ao Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa, o perverso, tudo que ele pensa é que Deus não existe. Entendeu? Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que pregam para nós, porque nós podemos ter uma frustração tão grande ao ponto de achar que Deus não existe. E se a gente entregar os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, a gente vai achar que não precisa de Deus. Hoje eu li o Provérbios de número 30, e lá tem uma oração muito bonita de Provérbios 30. Ele diz assim: Senhor, eu peço que o Senhor afaste de mim a mentira e a falsidade. Não me dê riqueza e nem pobreza, mas me dê o que eu preciso todos os dias. Não me dê riqueza para que eu não esqueça do Senhor e venha blasfemar contra o seu nome, e nem muita pobreza para que eu não venha roubar e profanar o seu nome. Ou seja, muita riqueza te afasta de Deus e muita pobreza faz você pecar. Ou seja, peça a Deus somente o que é necessário, como Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Irmãos, eu vou ler aqui para vocês esse provérbio, vale a pena. Eu vou ler aqui para vocês. Eu sei de cor, mas é bom a gente ler para vocês verem que não é só as minhas palavras, tá bom? Eu citei ele de cor, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha lá. 2 coisas te peço, ó Deus, e não recuse o meu pedido. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para que acontecer que eu estando farto, não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que esteja empobrecido, venha furtar e profanar o seu nome. Ou seja, temos que tomar cuidado, porque a riqueza, muito dinheiro, se você buscar só riqueza nessa vida, você está perdido. A riqueza que Deus dá é consequência de buscar Ele. Quando você começa a buscar a Deus, as coisas que você precisa são acrescentadas. O próprio Jesus disse: busca primeiro o reino
e tudo que você precisa vai ser acrescentado, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber. Ele fala, olhe para as aves do céu, que não semeia, nem cega, nem junta em celeiro. O vosso Pai Celestial não deixa que nada falte. Olhe para os lírios do campo, que não tecem, não costuram, nem Salomão se vestiu como algum deles. Vamos lá. Então, do versículo 2 até o versículo 11, fala sobre as obras do ímpio. Entendeu? Que o ímpio oprime o pobre, que o ímpio ele se apoia na sua riqueza, que o ímpio pensa que não existe Deus, que o ímpio pensa que não vai dar conta com Deus. Por isso eu não trouxe uma explicação de cada versículo, porque é basicamente isso que Deus está falando. Mas, olha lá, versículo 11. Disse-lhe ele no seu íntimo, Deus se esqueceu e virou o seu rosto e nunca verá isso. O ímpio pensa que Deus não está vendo tudo. Mas quando nós temos a confiança e a certeza que Deus conhece o nosso coração, como o próprio Deus disse para o profeta Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração. Então Deus conhece o nosso íntimo. Então, diz no seu coração, Deus esqueceu de mim. Os ímpios acham que Deus não vê. Então Deus vê cada injustiça que os ímpios praticam, e no tempo certo Deus trará juízo contra eles. Versículo 16. O Senhor é rei eterno, diferente do ímpio, ele é passageiro. O ímpio, ele é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Nada tema o poder momentâneo dos homens. Os homens governam o mundo por um tempo determinado, mas Deus reina para sempre. Deus é um rei eterno que cuida do seu povo eternamente. Vamos lá. Versículo 17 ao 18. Tu, Senhor, desejo dos humildes. Olha lá, versículo 17 e 18. Que é os últimos versículos e a gente já vai encerrar. Tu tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que a terra não volte a espalhar terror. Olha lá. Deus escuta os quebrantados e age em favor dele. Irmão, se há uma coisa que Deus não rejeita, é um coração contrito e quebrantado. Deus nunca rejeitará. E às vezes ele permite nós passar por muitas provações para que a gente tenha o coração quebrantado e se volte para ele. Mas confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Faça do Senhor o seu socorro, faça do Senhor a sua fortaleza, faça do Senhor sua torre forte, o seu alto refúgio, e não confie em homens, porque homens são usados pelo inimigo para nos atingir. O governo é usado pelo inimigo para nos atingir. Quando fala de potestade e principado, está falando de poderes desse mundo. A região celestial é nossa mente. Então esses poderes vêm querer atingir a nossa mente para que a gente siga o curso desse mundo. Mas nós que temos a mente de Cristo não somos influenciados pelas cobiças desse mundo, pela soberba da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então, Deus escuta os quebrantados e age em favor deles. Mesmo que você ache que Deus está longe, Ele sempre está perto. Então seja humilde diante de Deus, porque Ele luta pelos pequenos e dá vitória para aqueles que estão aflitos. Conclusão, irmãos. O Salmo 9 e 10 mostra dois lados. O lado justo, juiz que governa e o clamor do seu povo diante da arrogância dos ímpios, mas em todo momento Deus permanece no seu trono, ouvindo e julgando e defendendo os seus filhos.
Deus nunca precisou levantar do trono dele. Isaías capítulo 6 diz que no dia que morreu o rei Ezequias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa, e os umbrais da casa se moviam, e os serafins voavam diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, o apelo final aqui para vocês é que não coloque suas esperanças nos homens, e nem na riqueza, e nem no sistema humano. Coloque sua confiança somente em Deus, que Ele é o juiz, o justo refúgio seguro, que age em favor dos oprimidos, dos aflitos, dos perseguidos. Então, aqueles que estão injustiçados, confie em Deus, que Ele já está agindo para te dar a vitória em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Essa live, eu estou baixando as outras lives, elas estão gravadas, eu vou deixar elas gravadas no canal do YouTube. Isso, irmã, nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, tá bom? Temos que praticar. Irmãos, que vocês tenham um ótimo dia na presença do nosso Senhor. Continue buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está próximo. Talvez 7 horas da noite eu vou voltar com o Salmo 11 e o 12, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo dia a todos e obrigado pela presença de todos vocês. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está próximo. Muito obrigado pela presença de todos. Fique todos com Deus.